ainda no mês de setembro, eu li esse aqui, Sete Crimes de Roma, do Guilherme Prevost. Tem um vídeo no canal sobre um outro livro dele, O Assassino Profeta, que eu gostei muito. E esse aqui é o primeiro romance dele, Os Sete Crimes de Roma, em que o principal investigador é Leonardo da Vinci. A história é muito bem montada, mas dá para perceber que é um romance assim, com duas coisas. Uma com aquela impressão de primeiro romance, que o autor ainda está tentando se encontrar, né? E uma outra bastante forte, que é a questão da influência de um grande romance, talvez o maior romance que eu conheço, romance policial histórico, que é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Quem ler Os Sete Crimes de Roma e tiver lido O Nome da Rosa vai sentir claramente a influência de O Nome da Rosa, tá? Mas já tem algumas coisas que me parece que o Prevost já vai ensaiando para que essa influência não seja assim prejudicial, né, à sua escrita. Então você sente a influência, mas não é um livro calcado no Nome da Rosa. Existe uma grande influência que eu acho que dá para perceber bem, mas ele já começa a colocar algumas coisas um pouquinho diferentes, né? Como se ele estivesse procurando o seu próprio caminho. Mas é muito bem escrito, é bem interessante, embora se ressinta um pouquinho ainda, me parece, dessa ideia de um primeiro romance que o autor ainda está tateando. Algumas cenas ainda não são tão boas quanto aquilo que ele vai fazer em Um Assassino e o Profeta, que é um romance que ele escreveu depois. Eu li também esses dois, da mesma coleção do selo da Vestígio. Li Os Sete Dias em River Falls, que é o primeiro, que é uma sequência desse escritor francês, Alexis Oubenque. E o que veio logo depois, né, que continua os Sete Dias em River Falls, que é o Outono em River Falls. Parece que vai ter um terceiro, pelo jeito é uma trilogia. Eu li esses dois em sequência. Aqui eu acho que a influência não foi tão boa. Qual é a influência aqui? Quem está acostumado a ver séries americanas, policiais, como Criminal Minds, por exemplo, e outras séries policiais, CSI, etc., vai perceber uma forte influência dos romances policiais americanos, sim, contemporâneos, mas principalmente, me parece, das séries policiais americanas. Me lembrei de Criminal Minds várias vezes enquanto eu estava lendo. Só que eu acho que isso foi excessivo. Me pareceu que está muito presente, que o autor está muito preso. Inclusive a certas simplificações que as séries de TV fazem, né? Às vezes elas não aprofundam tanto os personagens, porque elas estão preocupadas em desenvolver a história, ter um ritmo. E o ritmo, aliás, aqui é excelente, porque embora eu estivesse achando esses probleminhas, né, de estarem muito calcados naqueles tipos dos personagens de séries de TV policiais americanas, inclusive não se aprofundando, os personagens, tanto o detetive quanto a companheira dele, né, parece assim uma colagem de vários personagens que a gente vê nesse tipo de série. Eles não estão individualizados, o autor não conseguiu fazer isso, pelo menos não nesses dois livros aqui. Mas você sente esse ritmo, né? Que o ritmo né, do filme e da série americana são ótimos, são vertiginosos. Você vai e não perde o interesse. Eu consegui ler muito bem, tanto Os Sete Dias quanto Um Outono, tá? Então eu não posso dar poucas estrelas, porque ele tem um ritmo muito bom. Realmente, todos dois têm um ritmo muito bom. Mas eu acho que essa excessiva influência dos romances americanos, e especialmente, que eu senti demais, das séries policiais americanas, estilo Criminal Minds, eu acho que foram prejudiciais. Eu espero que o autor depois ele se liberte um pouco disso, como a gente percebe que o Prevost já está se libertando, né? A influência pode ser boa e às vezes não tão boa, né? Eu li também esse aqui, que eu já falei, que eu ia comentar rapidamente, A Terra das Cavernas Pintadas, da escritora americana Jean Orwell, que é o sexto e último volume da sua série Os Filhos da Terra, tá? Que é uma série que se passa na época da pré-história, né? Na era glacial. E aí ela coloca
trabalha com essa possibilidade, né, de que os homens de Neandertal tivessem vivido um certo período junto com os Cro-Magnon, né, os nossos antepassados, né, dentro dessa proposta de antropologia, de história. Mas, como eu já falei, eu fiquei um pouco decepcionada com esse livro, que é a conclusão da série. Tem, inclusive, algumas ações dos personagens principais que eu acho que não batem com aquilo que a gente vê, né? Especialmente a protagonista, que a gente vê nos livros anteriores. E aí depois eu li uma coisa a propósito disso, como se outra pessoa tivesse mexido no texto, né, nesse último volume, porque a autora parece que estava envolvida com problemas de alcoolismo. Eu não sei até onde isso é verdade, mas o fato é que eu li isso depois de ter terminado de ler o livro e ter ficado com essa impressão: poxa, essa personagem não está agindo de acordo com aquilo que a gente vê em todos os livros anteriores dela. Ela fez uma coisa assim completamente fora, né, do seu caráter, do seu procedimento. E quando eu li a respeito disso, né, que outra pessoa teria mexido nesse texto para completar o livro para a autora, aí eu fiquei tentada a acreditar, infelizmente, por causa disso que eu já havia notado, algumas discrepâncias no caráter de personagens que você vem acompanhando desde o primeiro livro. Tem coisas boas, mas tem coisas que me decepcionaram mesmo. Li também esse aqui, Labirinto, da Kate Moss, que é um romance histórico na área de fantasia, né? Aqui ela vai trabalhar especialmente com uma heresia cristã antiga, né? Da Idade Média, os cátaros. E como ela faz no Sepulcro, né, que é o livro que ela escreveu depois do Labirinto, ela trabalha em dois períodos da história, né, a autora. Você tem uma história passada no passado e outra nos dias de hoje. Aqui a gente também tem isso. E é interessante, dá para ler bem, eu consegui ler bem. Desde que você consiga passar mais ou menos assim umas primeiras 80, 90 páginas, aí a história começa a andar. Tem um ritmo depois disso. Só que como ela se propõe neste romance a também ser uma história de amor, tem alguns, tanto os dois protagonistas masculinos, né, os interesses românticos das duas personagens femininas principais do passado e do presente, um é uma figura extremamente apagada, ele não tem relevância nenhuma, ele não tem relevo, né? Não fede nem cheira, vamos dizer assim. E o outro é um personagem que você fica assim, se indagando de certas atitudes dele que são tão revoltantes, e que depois a autora não explica como é que ele e a personagem feminina, né, conseguem outra vez reatar o seu relacionamento, né, depois do comportamento dele. A autora pula aquilo e faz um personagem que não tem nada a ver com os dois comentar o fato deles terem, né, reatado, né, o seu envolvimento, a sua relação. E como a autora pula isso, ficou parecendo que ela mesma não sabia trabalhar isso. Como é que esses dois personagens vão chegar a termos depois disso e daquilo que esse protagonista fez? Como se ela não tivesse como enfrentar essa situação, né? Então, eu acho que também foi inábil da autora, né? Ela não colocar isso, não explicar isso pra gente como leitor. Ficou parecendo assim, que ela queria, né, fazer os dois personagens se envolverem de novo, mas não sabia como colocar isso. Então ela faz um personagem dizer que isso aconteceu, mas não explica pra gente, não mostra pra gente. Ficou inverossímil, ficou incoerente. Você não consegue se convencer de que aquele relacionamento foi reatado. Em que sentido, em que termos, como foi reatado, né? Ficou mal, ficou inábil. Eu li também esse volume de contos, Janela Indiscreta, do Cornel Waldert. Já comentei um outro livro do Waldert aqui, que é um romancista policial americano das décadas de 40, 50 nos Estados Unidos, né? E esse aqui é um volume de contos, e eu havia comentado a Dama Fantasma, que eu gostei muito, e eu gostei muito dos contos também. Tem uma grande ironia, tá? Na maior parte desses contos, e você tem várias mudanças de perspectiva. Ora você tem mais do ponto de vista do assassino, né? Hora do ponto de vista da vítima, hora de uma pretensa vítima, porque ele vira muitas histórias, tá? Isso que é uma das características bem visíveis nesse volume. E o conto principal, né, Janela Discreta, é contado na primeira pessoa.
pelo o fotógrafo que no filme foi o James Stewart. Muito bom. Vários contos merecem menção aqui, que são bem interessantes. Eles têm soluções diferentes, né? Ele consegue surpreender o Aldrich e ele tem uma escrita muito elegante, que eu já falei sobre isso. E por fim, eu li Morte em Pemberley, da P.D. James, que é uma proposta inusitada, né? Dela criar uma história policial usando os personagens de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu fiz uma resenha até pro Scooby, eu não sei se dá para colocar aqui embaixo, se der eu coloco. E ela foi bastante feliz, ela fez uma revisita bastante feliz unindo essas duas coisas. O romance policial, né, a trama, o enredo policial, usando os personagens de Orgulho e Preconceito. E aí a história se passa 6 anos depois que o Orgulho e Preconceito termina, né? Que o Darcy e a Elizabeth já são casados, já têm filhos, né? Eles estão se preparando para uma grande festa na casa deles, em Pemberley, quando acontece o crime. E ela foi muito feliz, a autora, em recuperar a atmosfera, o senso de ritmo do romance clássico, né, dos romances antigos do final do século XVIII e século XIX, especialmente. Eu só acho que duas coisinhas seriam que, porque eu não dei 5 estrelas, eu dei 4, mas foram 4 assim com grande prazer. Uma é que tem uma cena que eu acho que ela não foi muito feliz em resgatar a personalidade da Elizabeth. Numa cena que eu acho que ela faz a personagem pensar algumas coisas que não batem com aquilo que a gente lê da Elizabeth em O Orgulho e Preconceito, tá? Eu acho que a autora não prestou atenção naquilo que o romance da Jane Austen revela sobre a sua protagonista. Mas é uma cena só. E outro detalhe é que eu acho que esse ritmo clássico não vai ter muito problema para o leitor que tem bastante conhecimento do romance clássico policial inglês, da escola inglesa, em que você tem, primeiro, apresentação do ambiente, apresentação dos personagens, né, sugestão de um ou outro conflito que está ali, vamos dizer, subentendido, né? Não explícito, mas que está sugerido já, insinuado já, para que depois aconteça o crime. Você leva algumas páginas para acontecer o crime. E isso é do romance da escola inglesa, do romance clássico, do romance policial clássico da escola inglesa. Então, quem está habituado com Agatha Christie não vai sentir tão estranho. Mas aqui a P.D. James demora ainda um pouquinho mais durante a investigação e tudo, porque ela está seguindo, me parece, o ritmo do romance clássico. O romance clássico do século XIX, né? Do final do século XVIII e início do século XIX, que é o ritmo dos romances da própria Jane Austen. Então, eu vi gente queixando um pouquinho do ritmo do livro. Então, pode ser que nem todos os leitores se agradem. Eu fui bem, fluiu muito bem, mas eu estou levando em conta, né, que de repente quem não está habituado com o ritmo do romance clássico pode achar um pouco difícil de se interessar o tempo todo pela história. Eu acho que fica mais fácil de gostar de Morte em Pemberley se o leitor ou leitora tiver um grande conhecimento, uma grande intimidade lendo e relendo Orgulho e Preconceito. Porque aí você vai perceber várias citações, várias menções, alusões que a autora faz, aquilo que, né, acontece no romance da Jane Austen, no Orgulho e Preconceito, e aquilo que é parte do caráter de alguns personagens. Por exemplo, o pai da Elizabeth, o Sr. Bennet, está muito bem recuperado aqui, muito bem mesmo. Tem falas que a P.D. James dá ao Sr. Bennet, que são falas que você pode imaginar o personagem originalmente da Jane Austen dizendo, né? Então ela não descaracterizou. E tem algumas coisas extras assim que são, acho que são agradáveis ao leitor ou leitora de Orgulho e Preconceito, que é, se a gente considerar que já se passou alguns anos, né, que o Orgulho e Preconceito terminou e que isso aqui se passa 6 anos depois, há momentos sim que o Sr. Darcy diz algumas coisas a Elizabeth que eu acho que são coisas que a gente gostaria de ter lido, de tê-lo visto dizer a Elizabeth no Orgulho e Preconceito. E que não parece estranho que apareça aqui, visto que eles já estão, né, há 6 anos casados. Só esses dois reparos que eu fiz, mas realmente foi uma revisita muito feliz. Eu fiquei até surpresa de ter gostado tanto. E foram esses